Minha gente do céu, que loucura! O que está acontecendo? O que foi esse episódio? A gente está ainda no episódio 16 da segunda temporada de The House e parece que é quase final de temporada devido à quantidade de coisas, de teorias que estão se concretizando, que a gente está vendo acontecer. Tá uma loucura. A gente literalmente entrou na mente do Belus e descobriu cada coisa, cada detalhe, cada informação. Outro episódio com tanta informação que mais uma vez a abertura foi encurtada pra caber tudo dentro desses 20 e poucos minutos. Então bora pra esse vídeo cheio de revelações, cheio de reviravoltas, cheio de insanidades. E aí, gente, eu sou o Pato e estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, aproveita e já deixa um like para ajudar ele a chegar a muito mais pessoas. O episódio 16 da segunda temporada de The House chama Hollow Mind, que a gente pode entender como mente oca, mente vazia. Não que a mente do Belus esteja vazia, né? Muito pelo contrário, ela está aí repleta de informações que vêm aí de centenas de anos, mas tem a ver com essa superfície do Belus cheia de inverdades que esconde nas profundezas o que realmente está por trás daquelas informações que ele passa. É a história do Belus que ele conta pra todo mundo, que ele quer que todo mundo acredite versus o que realmente aconteceu. É interessante que o título do episódio também é semelhante ao jogo de videogame Hollow Knight, que se passa num mundo subterrâneo. Inclusive a máscara do Belus lembra muito a do personagem principal do jogo. Bom, o episódio começa com a Luz acordando nessa galeria, né, nesse corredor cheio de quadros com a história do Belus, e o Hunter aparece bravo, brigando com a Luz, falando que a Luz prendeu os dois dentro desse lugar que é a mente do Belus. Então o episódio volta um pouquinho no tempo pra gente entender como a Luz e o Hunter foram parar naquela situação. O Hunter tinha ouvido alguns rumores de que estavam tentando invadir a mente do Imperador Belus através de magia selvagem. Então ele decidiu seguir esses supostos vilões até o mercado noturno. Essa magia para entrar dentro da mente de alguém a gente viu lá na primeira temporada, no episódio Understanding Willow, quando a Emmett e a Luz entram na mente da Willow para tentar reavivar as memórias dela. Naquela ocasião, quem ajudou a Emmett e a Luz a entrarem na mente da Willow foi a Ida, e ela já tinha dito que aquilo era um tipo de magia ilegal em Boiling Isles. Então faz sentido esse grupo de bruxos estar tentando fazer essa magia lá no mercado noturno, onde é um lugar onde se comercializam itens que não estão disponíveis no mercado normal de Bonnisborough. É interessante que quando a Ida fez essa magia pra Emmett e pra Luz entrarem na mente da Willow, a Willow tava ali do lado delas, né, dormindo. Mas nesse caso o Imperador não tá ali do lado deles, então faz sentido essa magia ser um pouquinho mais complexa do que aquela que a Ida fez. E aqui fica bem claro, apesar de estarem disfarçados, que quem tá tentando fazer essa magia para entrar na mente do Imperador é Rainy, Darius e Aberwolf. No último episódio a gente já tinha visto que Rainy estava fingindo que não se lembrava de nada, que ainda estava contra o Imperador e que tudo era uma farsa para conseguir se infiltrar no castelo e conseguir mais informações. E a gente vê uma pequena abominação indo levar informações para Rainy, que dava para supor que quem tinha criado era o Darius. Além disso, pelas atitudes que o Darius já tinha tido com o Hunter, dava a entender que o Darius era bonzinho, e aí então agora nesse episódio a gente tem certeza que o Darius está contra o Imperador também. E agora para completar a gente vê que Aberwolf está do lado deles também. Eu fico em dúvida se o Darius e o Aberwolf já estavam do lado de Rainy lá naquele episódio quando todos se encontram lá e duelam, ou se depois daqueles acontecimentos eles começaram a duvidar das intenções do Imperador e aí começaram a ficar do lado de Rainy ajudando. De qualquer forma, Darius e Aberwolf estão agora do lado de Rainy nessa rebelião contra o Imperador. Então quando o Hunter tá prestes a deter os três e impedir que eles entrem na mente do Imperador, a Luz aparece e acaba atrapalhando o Hunter. A Luz também estava naquele momento no mercado noturno junto com a Ida e com o King tentando encontrar uma lã para consertar a capa dela. A capa da Luz foi um presente da Ida e servia para ela como um item de proteção. No entanto, ela foi danificada no episódio 10 da segunda temporada quando a Luz entra naquele espaço entre os mundos dentro
do portal. E como a capa é um item mágico, ela precisa dessa lã especial para ser reparada. Mas a Luz, a Ida e o King estão tendo um pouco de dificuldade para conseguir essa lã que eles precisam. É legal que a Luz e o King se comunicam através de um walkie-talkie e a Luz usa um codinome para se referir a ela, né? Ela se chama de Luzura, que foi o nome que ela já tinha usado lá quando ela foi pro passado com a Lilith. E na hora de falar que ela tá com a Ida, ela não usa o nome Ida, né? Ela fala que tá com a Echo Delta Alpha, que se a gente pegar as primeiras letras, né, forma Ida. Esse código utilizado pela Luz é conhecido como alfabeto fonético da OTAN, onde cada letra do alfabeto possui uma palavra-código que a representa. E o King não entende esse código que a Luz tá usando e fala com ela em espanhol, pedindo pra ela falar mais devagar. Que fofinho o King falando em espanhol com a Luz, e a gente vê então que a Luz tá ensinando espanhol pra ele. Bom, então o vendedor fala que a loja está fechada e que ele decidiu se juntar a um coven e mostra o pulso lá e a gente vê um selo do oráculo. A gente entende que ele foi convencido pelo Imperador Belos a acreditar que as bruxas selvagens celebram a dor e a destruição, e que o Titã pune aqueles que ajudam as bruxas selvagens. Então ajudar a Ida, que não se juntou a nenhum coven e portanto é considerada uma bruxa selvagem, está fora de cogitação. Então a Luz fica pé da vida por todo mundo acreditar tão cegamente no Imperador Belos, né? E ela tá disposta a mostrar que ele é um grande mentiroso. Mas a Ida fala pra Luz que o Belos é imperador há 50 anos e tá todo mundo acostumado com isso. Então ninguém vai estar disposto a mudar, a não ser que a Luz tenha alguma prova do que ele tá planejando fazer. Então a Luz tá aflita, ela quer mudar as coisas de alguma forma, mas ela não sabe como. Ela até fala que ninguém tá respondendo as cartas dela. Até me questionei pra quem será que a Luz tá mandando essas cartas, né? Com quem ela tá tentando se comunicar? Quem ela quer como aliado? Será que ela tá mandando cartas pra alguém dentro do coven do Imperador? Será que ela tá mandando pros líderes dos covens? Ou quem sabe ela tá mandando cartas pra mídia, né? Tentando falar com algum repórter, algum jornalista, de repente até com o pai do Gus, pra ele alertar todo mundo. Mas ninguém responde essas cartas que a Luz tá mandando, e o King fala algo muito interessante, né? Ele fala que ninguém quer pensar que desperdiçou a vida seguindo a pessoa errada. É muito interessante porque vai de encontro até com o que a gente vive atualmente, né? Quando as pessoas seguem cegamente algum líder, alguém que elas idolatram, é muito difícil a gente chegar lá e falar, olha, o que essa pessoa tá fazendo não é muito legal, olha aqui as coisas erradas que ela tá fazendo. As pessoas não querem acreditar que aquele líder que elas idolatraram por tanto tempo é, na verdade, muito errado. É quando a Luz vê o Hunter correndo no mercado noturno e acha que pode conseguir tirar alguma informação importante dele com relação ao Imperador Belos. De repente, algo que ela consegue fazer todo mundo entender que o Imperador Belos não é esse cara bonzinho que todo mundo acredita. Mas nessa abordagem, a Luz acaba atrapalhando os planos do Hunter de conseguir capturar aqueles bruxos que estavam tentando entrar na mente do Belos. E quando o Hunter pensa em avançar na Luz, ele acaba pisando no feitiço e são os dois que acabam entrando na mente do Imperador. A Ida e o King descobrem através do walkie-talkie que a Luz foi para dentro da mente do Imperador e eles correm para a casa da Coruja acompanhados do talismã do Hunter para tentar fazer um feitiço e tirar eles de lá. Da última vez, quando foi a Luz e a Emmett que entraram na mente da Willow, foi fácil para ela trazer as duas de volta porque ela ainda tinha magia, mas agora sem magia vai ser um pouquinho mais difícil, então ela pede pro King pegar todos os livros que ele encontrar e pro Huri trancar a casa. E foi muito interessante ver que a casa tem esse sistema de segurança que pode ser ativado e mantém eles seguros lá dentro. Do lado de fora a gente vê que Rainey tá observando junto com Darius e com Aberwolf, e inicialmente só Rainey tem o impulso de ajudar, mas quando o Darius ouve que o Hunter também tá em perigo, daí ele quer ajudar também. É muito fofo ver que o Darius tem essa preocupação com o Hunter, né? Ele só decidiu ajudar a Ida porque o Hunter tava lá incluso. E os três só descobrem o que tá acontecendo e que a Ida tá com dificuldade porque ela tá sem magia, porque o Huri tá do lado de fora da casa fofocando com o Flapjack. Então Rainey escreve no chão que Elo sabe como passar pelo Huri, mas é engraçado que ninguém sabe direito o que afinal de contas é o Huri. Se é uma coruja, se é um tubo, é mais fácil desenhar e falar assim, ó, essa coisa aqui. Então enquanto a Ida tá fracassando na magia que ela tá tentando fazer pra trazer de volta o Hunter e a Luz,
A campainha toca e o Huri vai atender e traz uma entrega especial de um admirador secreto. Quer dizer, qualquer pessoa, qualquer bruxo, qualquer demônio que chegasse lá e falasse, olha, tem uma entrega especial de um admirador secreto, o Huri ia pegar e ia levar pra dentro da casa. Gente, segurança pra quê, né? Então esse buquê que o Huri leva pra dentro da casa se desfaz e se transforma numa poção, que ainda descobre ser uma poção de teletransporte pra dentro dessa paisagem mental do Mindscape. A Aida até olha pela janela pro lado de fora pra tentar descobrir quem tá ajudando eles, mas ninguém mais está lá. E pra completar a magia, eles só precisam agora de uma grande fonte de energia. Então a única alternativa é usar o finzinho do sangue do Titã que sobrou lá na luva da Emmett. O problema é que o sangue do Titã é essencial pra Luz criar o portal pra conseguir voltar pro mundo humano, e sem esse sangue, né, o último que resta, ela não vai conseguir fazer isso. Mas por outro lado, se a Aida não usar aquele sangue que resta, a Luz vai ficar presa pra sempre na mente do Imperador. Então, pra salvar a Luz, eles vão precisar usar aquele último sangue que restou. É triste porque agora não tem mais como a Luz criar o portal pro mundo humano. O único portal que restou é o portal que tá em posse do Imperador Belos. Enquanto isso, a Luz e o Hunter estão dentro da mente do Imperador, e o Hunter acha graça da Luz querer provar que o tio dele é mau, porém o fato da Luz estar lá dentro é pra ela uma oportunidade dela conseguir provar a verdade. A Luz achei estranho, né, aquele lugar onde eles estão, aquele corredor cheio de quadros, porque ela lembra de quando ela estava na mente da Willow, que era um lugar repleto de árvores. Então o Hunter defende que pode ser diferente porque os Mindscapes, nessas paisagens mentais, refletem o indivíduo, então cada um pode ter uma Mindscape diferente. E nessa galeria de memórias do Belos, onde o Hunter e a Luz estão, eles veem alguns quadros que representam o que todo mundo entende do Imperador. Tem um quadro onde o Imperador Belos está salvando todo mundo de um ataque da magia selvagem. O Hunter explica como a magia selvagem acabou com a família deles, o fato de todo mundo usar todos os tipos de magia fazia com que eles se machucassem, e por isso o Imperador Belos acolheu todos os sobreviventes e dedicou a sua vida ao sistema de Covens. Tem um outro quadro onde estão todos exaltando o Belos pelos feitos dele. O selo que todo mundo tem no pulso, que restringe eles a um único tipo de magia, é o que protege eles deles próprios e faz o Titã feliz. No outro quadro a gente vê o momento que o Hunter se tornou o Guarda Dourado. Ele fala que foi o mais jovem a se tornar um Guarda Dourado e que não sabe o que aconteceu com o anterior. A gente percebe que no fundo tem os líderes dos Covens. O Hunter até se pergunta por que será que o Darius parece tão triste naquele momento. E a gente lembra que o Darius falou que o último Guarda Dourado era o mentor dele. Então pode ser que o Darius até saiba o que aconteceu com ele. De repente foi até o momento que o Darius descobriu o que aconteceu com o último Guarda Dourado que fez ele se opor ao Imperador. No outro quadro a gente vê o Belos já como Imperador, provavelmente o momento onde ele instaurou o seu império. Tem um quadro onde o Imperador Belos está olhando algo pegando fogo, e tem um quadro que remete ao final da primeira temporada, quando o Imperador Belos está atacando a Ida na forma da criatura coruja, a Lilith, a Luz e o King. Na legenda do quadro tá escrito Triunfo sobre a magia selvagem, que a gente entende como sendo a história que o Belos quer contar e não o que de fato aconteceu lá na cerimônia da petrificação. Enquanto a Luz e o Hunter estão olhando os quadros e o Hunter tá celebrando seu tio por ser essa pessoa boa que ajudou os bruxos nesse tempo todo, a Luz ouve alguém chorando e se depara com o que parece ser o Belos interior, mas como uma criança. Meu Deus do céu, o que foi o Belos criança? Então aparece uma outra criatura que eles também acreditam ser o Belos interior. O Hunter até se ajoelha diante dele, mas o Belos criança tenta alertar a Luz e o Hunter, e antes que essa criatura grande se aproxime dos dois, a Luz ataca ele. A gente consegue ver nessa criatura interior do Belos como se fosse um espaço dentro dela, né, cheio de olhos brilhantes. É interessante notar que a Luz consegue usar os glifos dentro da paisagem mental, não é algo que foi barrado por ela estar num outro mundo. Então, por conta do ataque, a Luz e o Hunter são jogados contra a parede e atravessam ela, caindo num vácuo, né, num vazio. E aí sim, eles aterrissam num lugar repleto de quadros e árvores que remete um pouco a como era a memória da Willow. Mas diferente daquela paisagem cheia de árvores vivas da mente da Willow, na mente do Imperador o lugar é mais sombrio e as árvores parecem todas mortas. Então agora sim, o Hunter e a Luz estão na mente real do Imperador e não naquelas
mentiras que ele contava, né, naquelas verdades incompletas que era daquela galeria que eles estavam antes. É quando a Ida tenta se comunicar com a Luz pelo walkie-talkie e a Luz fala pra Ida que ela e o Hunter estão presos lá na mente do Imperador, e a Luz pergunta se é possível ter dois eus interiores dentro de uma mente. Mas a Ida fala que não é possível ter dois eus interiores dentro de uma mente e que uma das duas provavelmente são emoções fortes se materializando. E a Ida alerta a Luz, e isso é completado pelo Hunter, para eles se manterem seguros, porque se eles forem devorados na paisagem mental do Belus, eles vão ficar presos no subconsciente dele pra sempre. E eu achei fofinho que o Hunter foi falar com o palismã dele, com o Flapjack, pelo walkie-talkie, e falou que logo ele estará em casa e ainda disse um eu te amo pra ele. Muito fofo, gente. Então, como a Ida falou que apenas um daqueles eus interiores do Belus é de verdade e o outro são só emoções se materializando, a Luz supõe que aquele Belus criança seja o sentimento de culpa dele. A Luz sempre vem do lado bom das pessoas, né? Mas o Hunter, ainda defendendo Belus, fala que é impossível que o Belus tenha algo com que se sentir culpado, e fala que o Belus criança deve ser nada mais do que as intenções puras dele. Então, para tentar escapar da criatura, a Luz e o Hunter fogem com o Belus criança para dentro de uma das memórias dele. E essa primeira lembrança que a Luz e o Hunter entram, provavelmente a cidade de Bonesborough na era da Edwardian, na mesma época que a Ida e a Luz foram quando viajaram no tempo. A gente tinha visto na visita da Luz e da Lilith ao passado aquela menina com abominação, aquele vendedor na barraca, aquela moça com 3 cabeças, e agora quando a Luz e o Hunter chegam nessa memória, a gente vê esses mesmos personagens de novo. Então, cronologicamente, essa lembrança onde a Luz e o Hunter entram é muito próxima àquela viagem que a Luz e a Lilith fizeram. E a gente vê nessa lembrança o Belus subindo num palco improvisado, com o cajado dele ainda não tão aperfeiçoado como a gente vê hoje em dia, e usando uma máscara também mais primitiva, que é mais parecida com essa do Belus criança do que com a do Imperador que a gente vê atualmente. A gente entende que esse é o início da doutrinação do Imperador, o momento onde ele estava tentando convencer as pessoas que ele conseguia se comunicar com o Titã e que a magia selvagem era extremamente perigosa. É quase como se fosse um Messias que estava chegando com a verdade, com a palavra que ele queria disseminar. E ele chegava pregando que a forma como eles estavam vivendo era o caos e que isso irritava o Titã. E além disso, que a família dele foi destruída pela escuridão que vinha da magia selvagem. Então, através de algumas pirotecnias que ele fazia com o cajado, ele tentava passar para as pessoas que a ele foi mostrada a luz da cura. E que essa cura brilha através de 9 tons, que sim, são as cores dos Covens que a gente conhece atualmente. É muito interessante como Dalhouse cria essa analogia para o passado do Imperador como um Messias que chegou pregando a palavra dele a religiões que a gente vê que foram criadas ao longo do tempo aqui. Então eles começam a sofrer um ataque, o Belus faz eles acreditarem que aquilo é decorrente das bruxas selvagens, e a Luz e o Hunter acabam indo parar nos bastidores, onde eles descobrem que o Belus é uma fraude. Lá ele tá acompanhado de um guarda dourado, gente, que loucura! Há quanto tempo que existem os guardas dourados? E o Belus reclama com esse guarda dourado que o ataque que ele fez foi meio errado e quase acertou ele, quase arrancou a cabeça dele fora, mostrando que isso foi provocado pelo próprio Belus e pelo guarda dourado, né? E não pelas bruxas selvagens como ele estava pregando. Então o Belus fala para eles partirem para a próxima cidade e para o guarda dourado explodir os explosivos que sobraram. Então a Luz entende que o Belus está mentindo sobre as bruxas selvagens, mas o Hunter continua querendo acreditar nele. O Hunter acredita que aquela foi uma técnica especial que o Belus usou para as pessoas ouvirem a sua mensagem. E o Hunter acredita que mesmo sendo negativo aquilo que o Belus fez, é para um bem maior. Isso parece muito as defesas que a gente vê hoje em dia das guerras que acontecem, né? Aqueles ataques só aconteceram para um bem maior, como se pudesse justificar o ataque e mortes de inocentes. Então a Luz e o Hunter continuam seguindo o Belus criança e entram numa outra memória, agora num lugar cheio de neve, que provavelmente é o joelho do Titã. O Belus mostra uma cidade toda destruída, falando: olha o que a magia selvagem fez com a sua cidade. E são aquelas ruínas que a Luz e a Ida encontraram quando elas foram lá no joelho do Titã. O Belus continua pregando a sua palavra, falando como é perigosa a magia selvagem e que ele pode tornar a magia pura novamente como o Titã pretendia. Então surge o guarda dourado e note que ele usa agora uma roupa um pouquinho diferente do que ele estava usando antes,
dando a entender que talvez não seja o mesmo guarda dourado. E com um mecanismo no dedo, esse guarda dourado toca no pulso de cada um desses 9 bruxos e demônios que estão lá e aparece o selo de cada um dos 9 covens neles. Então começa a aparecer umas ramificações nos selos, dando a entender que a magia está sendo drenada. Todos caem agonizando no gelo e o guarda dourado vai lá verificar e confirma que eles ainda estão vivos. O imperador fala que então eles ainda têm trabalho a fazer e pede para recolher os talismãs e começa ele, né, a usar a magia dos talismãs igual ele costuma fazer. É interessante que naquela ocasião a Ada falou para Luz que as primeiras bruxas foram até o joelho desenvolver a sua magia e agora nessa memória do Belus a gente vê o que de fato aconteceu. A Luz e o Hunter ficam chocados com aquela cena, né, obviamente, e a Luz confronta ele, né, fala assim: Hunter, agora você não pode negar que o Belus não esteja fazendo mal às pessoas. E mesmo assim o Hunter ainda quer acreditar que tem uma boa intenção por trás disso tudo. O Hunter acredita que o Belus fez aquilo porque ele ainda estava aperfeiçoando a magia dos selos e que o Belus pode de alguma forma estar lembrando errado daquele momento. Então aquela criatura aparece novamente, se aproxima da Luz e do Hunter e eles começam a fugir seguindo o Belus criança e para tentar escapar eles entram em mais uma lembrança, dessa vez bem recente. Essa lembrança, se a gente reparar, tá embaixo do símbolo do colecionador, né, que é esse rosto dividido ao meio por uma lua, e o que a gente vê na memória é o Imperador Belus diante do portal sendo reconstruído. É a primeira vez que a Luz vê que o Imperador Belus está reconstruindo o portal e ela até pergunta pro Hunter, né, você sabia que ele estava fazendo isso? E o Hunter responde, eu estava até ajudando ele a construir. E então nesse ambiente a gente vê o colecionador se esgueirando pelas sombras, né, como se ele só conseguisse se mover através das sombras. O colecionador até fala, né, que ele está preso nos ossos, então a gente entende que ele está dentro de uma prisão, né, essas sombras são a prisão onde ele está. E essas sombras formam alguns desenhos nas paredes, né, numa delas a gente vê uma mão, né, e no pulso uma lua, quase como se fosse um dos selos dos covens, né, mas esse símbolo da lua a gente não viu ainda no pulso de ninguém. E é o símbolo, né, do colecionador. Então esse selo começa a se ramificar também e a gente vê a imagem de vários bruxos e demônios dos dois lados da parede segurando o pulso e gritando de dor. Então a gente vê como se fossem 9 diferentes bruxos e demônios, né, cada um representando um coven, e todos eles levantam as mãos e o desenho se modifica para o que seria o Dia da União. A gente vê o crânio do Titã no centro com o eclipse em cima, do lado direito bruxos e demônios com o pulso erguido e do lado esquerdo que seria ossos do Titã. E então esses bruxos e demônios são praticamente desintegrados no fim. E o colecionador fala que ele e o Imperador vão jogar sempre juntos enquanto pinta a Terra em 9 tons brilhantes. A gente entende que esses 9 tons são os 9 principais covens e que o feitiço de drenagem que acontecerá no Dia da União, além de drenar a magia através dos selos nos pulsos, também vai eliminar toda a vida de Boiling Isles. É interessante que a forma que o colecionador fala, a forma como ele se comunica, é sempre usando rima, né? Sempre criando poemas. E isso parece até os poemas que se formam com os códigos secretos que a gente encontra nos episódios. Quase como se esses poemas saíssem da boca do próprio colecionador. E a gente entende que o Imperador Belus e o colecionador estão trabalhando juntos, né? Quase como se fosse uma sociedade entre eles. E o colecionador se sente entediado, ele diz que não vê a hora de chegar o Dia da União, onde ele vai poder se divertir e onde os dois vão poder se vingar. Então o Dia da União é um dia de vingança pro Imperador e pro colecionador. Então nessa lembrança surge o Hunter acabando de voltar de Eclipse Lake e a gente entende que essa memória se passa logo depois do Hunter conseguir a chave do portal lá no joelho do Titã. Até então a gente não sabia se o Hunter tinha ou não entregado a chave para o Imperador Belus, mas agora a gente tem certeza que sim, depois daquela missão, ele entregou a chave para o Imperador. Naquela ocasião, o Hunter queria mostrar o seu valor, né? Então ele foi naquela missão meio que escondido. E antes que o Hunter possa se explicar, o Belus manda ele embora de lá. O colecionador que tinha ficado escondido enquanto o Hunter estava conversando com o Belus ressurge. E ele comenta que achou que o Belus ia se livrar do Hunter como ele fez com os
os outros guardas dourados. A gente entende que o Imperador Belus em algum ponto é sempre traído pelo guarda dourado e mesmo com muita dor o Belus destrói eles. No entanto, para o Belus, o Hunter ainda parece estar no caminho certo. Ele revela que mente pro Hunter dizendo que o Titã tem grandes planos para ele e isso mantém na linha, o faz continuar obedecendo. Daí não tem mais o que fazer, né? Não tem mais como o Hunter negar as verdadeiras intenções do Imperador. E a Luz até tenta consolar o Hunter, falando que ele não precisa voltar pro castelo, que ele pode ir com ela pra Casa Coruja se ele quiser. E eles se deparam com aquele lugar repleto de máscaras do Guarda Dourado, todas destruídas, e nos quadros, nas lembranças, momentos onde o Guarda Dourado era destruído pelo Imperador. Como eu disse, aquelas duas primeiras versões do Guarda Dourado que a gente viu nas lembranças tinham roupas diferentes, então provavelmente não são o mesmo. Aquelas foram versões já destruídas do Guarda Dourado. E a gente vê o Belus criança destruindo mais uma máscara do Guarda Dourado e aquela criatura ressurgindo novamente. No entanto, a Luz entende que todos esses olhos brilhantes na criatura, na verdade, são talismãs que o Imperador destruiu. Essa criatura, então, não era o eu interior do Belus, mas sim a emoção das almas dos talismãs que o Belus destruiu e absorveu a energia vital. E o real eu interior do Imperador Belus é o Belus criança que estava acompanhando eles esse tempo todo. E o que o Belus estava tentando fazer era criar uma armadilha para capturar aquela criatura. Ele queria se livrar daquelas vozes ecoando e chorando dentro da mente dele. Então o Imperador Belus criança se transmuta e se transforma no Imperador Belus que a gente conhece hoje em dia. O Belus fala que sem a ajuda do Hunter e da Luz ele jamais teria conseguido capturar aquelas almas chorosas dos talismãs que estavam dentro dele. O Belus interior então pega um dos talismãs e o destrói na frente do Hunter, agradecendo ele por ter ajudado a distrair a criatura. E o Hunter confronta o Belus, né, perguntando sobre a família deles, perguntando sobre a magia selvagem, afinal de contas ele estava mentindo pra ele esse tempo todo? E o Belus interior expressa um olhar de decepção pro Hunter, talvez o sentimento que ele teve quando os últimos guarda-dourados traíram a confiança dele. E ele fala pro Hunter que pena, né, porque de todos os Green Walkers, você era o mais parecido com ele. Gente do céu, Belus confirmou que o Hunter é um Green Walker. Ou seja, aquela teoria que a gente já vinha comentando há vários vídeos de que o Hunter seria um Green Walker, né? Que ele seria um clone, que todos os guardas dourados seriam o clone de uma mesma pessoa, de um mesmo ser, é real e é confirmado nesse episódio. E mais, lá naqueles quadros das lembranças que o Imperador Belus tem de todas as versões de Guarda Dourado que ele destruiu, no quadro do centro a gente vê uma mão surgindo do que parece ser uma banheira com todos os ingredientes necessários para criar esse Green Walker. Gente do céu, que loucura, que loucura. E mais uma vez, assim como o Belus fez com todos os guardas dourados anteriores, ele decide dar um fim nesse, ele decide matar o Hunter. Então ele é absorvido pelo chão, a Luz até tenta segurar ele, mas o Hunter acaba indo pra lá junto com o casaco dela. Então quando sobra apenas o Imperador Belus e a Luz, ele revela toda a verdade pra ela. Minha gente, o Belus revela ser um caçador de bruxas que tá atuando há anos e que vai concluir a sua missão no dia da união. E mais, que era aquilo que a gente tava esperando a Luz descobrir desde que a gente descobriu, e o Belus finalmente revela pra ela. Minha gente, estou surtando. O Belus mostra mais uma memória dele, e nessa memória quem tá é o Philip, naquele momento em que a Luz e a Lilith voltaram no passado e conheceram ele. O momento em que o Philip enganou a Luz e a Lilith para conseguir aquele espelho onde ele se comunicaria com o colecionador. E agora o Belus revela pra Luz com todas as palavras, está confirmado tanto pra ela quanto pra gente, que o Belus é o Philip, os dois são a mesma pessoa. Gente, é algo que a gente tinha visto lá no final do episódio, onde a Luz e a Lilith conhecem o Philip, né, que ele provavelmente era o Imperador Belus, afinal de contas todas as peças se encaixavam, né? Tava muito claro que sim, ele era o Imperador Belus, e que a Luz e a Lilith de certa forma tinham influenciado, tinham contribuído para construir a história dele. Inclusive o momento que a Lilith dá um soco no Philip, ele cai no chão e faz aquela marquinha, né? Aquele machucado no nariz. A gente vê no final do episódio aquele machucado no nariz, aquela cicatriz, aquela marca começa a crescer, e é a marca
marca que se tornou o que a gente vê hoje em dia, né? Essa marca que o Philip, que o Belus tem no rosto até hoje. E o Belus fala que teve que mudar o nome de Philip para Belus depois que o Philip ficou sem muitas cidades. Afinal de contas, né, o humano começou a ser reconhecido em vários lugares. Talvez ele tivesse começado a ser desmascarado, né, por estar enganando as pessoas. Então fez sentido ele começar a usar máscara, primeiro para esconder a marca que devia estar aparecendo no rosto dele, e depois, né, para esconder a verdadeira identidade dele. E ele fala pra Luz, né, usando uma lembrança do Philip, dizendo que talvez eles estivessem mesmo destinados a se encontrar, a se conhecer, né, a Luz e o Philip, a Luz e o Belus. Porque o destino dos dois realmente tá entrelaçado. Então a Luz questiona o Belus sobre o Green Walker, né, afinal de contas, o que é um Green Walker, né, e o que ele fez com o Hunter? E o Belus fala que o Green Walker nada mais é do que uma versão melhorada de um velho amigo dele. Ou seja, é um clone, né? Como a gente disse, o Hunter é um clone desse velho amigo do Belus, um clone melhorado, uma versão melhorada desse amigo que o Belus, de certa forma, acabou, talvez, matando. Se a gente lembrar, lá no episódio onde a gente viu aquela caverna, aquele lugar onde o Philip estava se hospedando no passado, além do esquema e de alguns ingredientes para criar um Green Walker, a gente consegue ver também uma mão de um esqueleto com uma etiqueta escrito 4. E se reparar, dá pra ver que ele está usando uma luva bem parecida com a do Guarda Dourado. Será que aquela já era a quarta versão de um Green Walker que ele criou? A quarta tentativa de trazer de volta esse velho amigo? Esse velho amigo a que o Belus se refere provavelmente é aquele desenho que tinha no diário do Philip, que é aquela pessoa que a gente já tinha falado que supostamente tinha entrado com o Philip no mundo dos demônios. Durante o episódio, nesses quadros das lembranças do Belus, a gente vê várias imagens que remetem a isso, remetem a essa pessoa que acompanhou o Belus. E se a gente pegar cada um desses quadros e organizar como seria cronologicamente, a gente tem quase uma outra história, né? Uma história dentro da história do episódio. Por conta disso, eu resolvi deixar a análise desses quadros e a organização deles cronologicamente para um outro vídeo onde a gente pode especular e esmiuçar cada um desses detalhes. Assim a gente consegue conversar sobre essa segunda história como se fosse uma parte 2 do episódio. O Belus explica então pra Luz que a intenção dele com tudo isso é salvar a humanidade do mal, sendo o Belus um caçador de bruxas que viveu no mundo humano séculos atrás, quando realmente havia essa prática da caça às bruxas. Na cabeça dele, extinguir as bruxas é uma forma de salvar a humanidade. Então quando o Belus inicia um ataque em direção à Luz, ela é salva pelo Hunter, que não tinha morrido de fato. No momento que ele foi soterrado no chão, o Hunter levou com ele tanto o casaco da Luz quanto alguns glifos desenhados. Então ele conseguiu erguer essa muralha de plantas, defender a Luz e os dois conseguiram escapar. E aquela última olhada do Hunter pro Belus, minha gente, aquele olhar de decepção, ai gente do céu, vai rolar um reencontro aí, tenho certeza que os dois ainda vão se ver. Então graças a Ida, o Hunter e a Luz conseguem sair da mente do Imperador, e depois do Flapjack chiar pro Hunter, ele fala que o Imperador Belus sabe que eles estavam lá e não tem como ele voltar pro castelo. A Ida até tenta amparar o Hunter, mas ele não quer ouvir ninguém. Ele tira a capa de Guarda Dourado, né? É o momento onde ele abre mão de tudo que ele queria ser, de tudo, na verdade, que ele achava que queria ser, né? Porque era tudo uma farsa. E o Hunter foge pra longe, seguido do Flapjack. Que pena ele ter fugido. Eu queria muito que ele tivesse continuado lá com a Ida, com a Luz, com o King, com o Rory. Mas eu entendo que o Hunter vai precisar de um tempo para processar tudo isso que aconteceu. Imagina você descobrir que toda a sua vida foi uma farsa, que você próprio é uma farsa, né? Você é um clone de alguém que você nem sabe quem é. Eu acho que é questão de tempo até o Hunter entender tudo o que tá acontecendo, processar todas essas informações e aí, quem sabe, né, voltar e se aliar à Luz, a Ida, ao King. Vamos aguardar, vamos torcer para que isso aconteça. E a Ida, sem entender nada do que tá acontecendo, né, tenta perguntar pra Luz o que eles viram lá, e a Luz só se vira pra Ida e acaba o episódio. Gente, que foi esse episódio? Que foi?
O que foi? Claro que depois disso a Luz vai contar pra Ida, né? Não sei nem como, nem por onde ela vai começar a contar todas essas histórias. Isso porque a Luz não viu tudo que a gente viu, né? Porque a Luz não tinha lá uma forma de dar pause e ficar procurando em cada uma das imagens e prestar atenção em cada um dos quadros que estavam lá naquela memória. Meu Deus, que loucura. Bom, e antes de terminar o episódio, vamos falar do código secreto que apareceu nesse episódio. O código secreto apareceu quando o Belos, criança, levanta a espadinha dele antes de ativar a armadilha para a criatura lá dos talismãs. O código secreto está marcado no tronco da árvore do lado direito da espadinha. E usando a tabela de conversão fonética, a gente tem a palavra skies, que a gente pode traduzir como céus. Então, juntando todos os códigos dessa temporada, até agora a gente tem Sitting Season Puppet Strings, He No Longer Dreams of Kings, As Above Rush Darkened Skies, que podemos traduzir como mares agitados e cordas de marionetes, ele não sonha mais com reis, enquanto acima correm céus escurecidos. Eu tinha falado que faltava o substantivo desse último verso, né, dessa última frase pra gente entender o contexto melhor, e agora a gente tem. E acho que continua bem claro que esse poema que tá se formando nessa temporada está relacionado com o Dia da União. O Imperador Belos tinha dito que no Dia da União a maré ia estar mais baixa, né, os mares agitados. As cordas de marionete são as bruxas e os demônios que foram enganados para fazerem parte dos covens, enquanto acima correm céus escurecidos. Acho que tem tudo a ver com o eclipse, né? O momento que a lua se põe na frente do sol e tudo escurece. Agora, o que me pega um pouquinho é essa parte do ele não sonha mais com reis. Se a gente forçar um pouquinho, pode ser que ele não sonha mais com reis seja o final do Império do Imperador Belos, depois do Dia da União, que é quando ele vai extinguir as bruxas. Mas eu pensei que pode estar relacionado também com o colecionador. A gente não sabe há quanto tempo nem onde o colecionador foi aprisionado. E pensando aqui, será que ele foi aprisionado numa época onde haviam outros reis? A gente ainda não sabe como eram os reinados muito antes do Imperador Belos, muito antes das bruxas e dos demônios viverem por lá. De repente é algo que remete à vida do King, aos antepassados do King, né? A linhagem dele que parece ser real. A primeira vez que a gente viu o colecionador e ele não estava aprisionado foi lá naquele flashback da criatura da maldição da Ida. Parecia um lugar bem longínquo e no fundo tinha a carcaça de um titã bem diferente do titã aqui de Boiling Isles. E a gente nunca soube as reais intenções do colecionador. Se ele procura vingança, assim como o Imperador Belos, é porque alguém de fato aprisionou ele. E de repente o Dia da União é até uma forma do colecionador conseguir se libertar. A gente sabe que existe uma ajuda mútua entre o Belos e o colecionador, e que é o colecionador que tá guiando o Belos pra fazer o Dia da União. Mas até que ponto o colecionador tá falando a verdade pro Philip? Quais são as verdadeiras intenções dele por trás disso? Sim, o colecionador quer se vingar, afinal de contas ele pode ter sido preso porque o que ele fazia era errado. Mas o que estava por trás dessas capturas que ele fazia? Quais eram as verdadeiras intenções do colecionador? Que magia foi essa tão poderosa que prendeu o colecionador por tanto tempo e ele não conseguiu sair? Ele precisou da ajuda de alguém para cumprir a vingança dele. A gente sabe que o Belos não é confiável, que ele é mentiroso, mas e se o colecionador for tão ou mais mentiroso e nada confiável? Já pensou se no Dia da União não aconteceu o que o Belos esperava e sim algo que o colecionador está planejando? Já pensou se no final sobra só a Luz e o Belos, porque eles são os únicos humanos em Boiling Isles e eles precisam se unir para reverter o que o colecionador criou? Gente, já pensou? Viajei aqui. Bom, mas isso eu acho que é algo pra gente especular quando surgirem as próximas palavras no Código Secreto. Faltam mais 5 episódios pra acabar a temporada. A gente tá muito perto, muito perto. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então no próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau.